Oi, gente, Roberto Relubíscaro aqui, março de 2024, e apareceu aqui no catálogo do Streaming Max um documentário de crime da vida real que, assim, na miniatura o título está apenas em inglês, e é a miniatura onde aparece com as letras maiores, né? They called him mostly harmless. Aí abaixo, com a letrinha pequenininha, está identidade apagada. Claro que no vídeo, aqui no título, eu teria que colocar os dois títulos, porque eu não sei como que as pessoas estão chamando isso de forma mais, assim, abrangente, né? Só que, antes de falar sobre o documentário, tem que falar um pouco sobre o título. They called him mostly harmless. É algo como ele era chamado, né? Eles o chamavam, melhor traduzir então como ele era chamado, em sua maior parte inofensivo. Ele era chamado de majoritariamente inofensivo. Esse mostly harmless é um nickname, né, que essa pessoa morta tinha na comunidade das pessoas que fazem trilha, os trilheiros, os hikers lá nos Estados Unidos. Esse filme vai abranger a comunidade dos detetives online, né, detetives amadores, fãs de true crime. O que começa a ser uma história de crime da vida real acaba provando ser uma coisa que pode suscitar discussões, sei lá, filosóficas, psicológicas, porque o documentário é muito sobre incompletude, né? Sobre como que as pessoas têm dentro delas coisas boas e coisas más, como que essas incompletudes podem se juntar para fazer bem, mas também para fazer mal. Por exemplo, os detetives amadores, a gente vai perceber que eles são bastante tóxicos, como qualquer um de nós pode ser. Só que, por outro lado, eles angariaram dinheiro para pagar por um teste de DNA que a polícia profissional não tinha, porque eles não tinham verba. Então, um estava ajudando o outro, só que, ao mesmo tempo, um estava também sendo tóxico e sendo incompleto, que vai ser a mesma coisa da nossa personagem morta, tá? Só que antes de continuar, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Então, em um determinado 2008, 2009, não sei, um cadáver é encontrado em um pântano na Flórida. Aparentemente morreu de desnutrição, porque era um homem alto, que pesava 40, vai pesando 40 quilos, depois na autópsia revela, né? Só que tinha comida na tenda, tinha dinheiro, ele não estava muito longe da estrada e de um posto lá que atendia caminhoneiros, então ele podia ter pedido ajuda. E então por que ele não fez isso? E só que não dava para identificar, porque não tinha nenhum documento de identidade. Aí então a polícia photoshopou, né, para não ficar muito assim, horrível, mais horrível do que estava, muito chocante, a cara dele do cadáver, né, com a boca aberta assim, e fez um panfleto. E aí então algumas pessoas da comunidade dos trilheiros começaram a identificar, só que ninguém sabia o nome, né? Ah, eu conversei com ele e tal. Foram aparecendo algumas pistas, e aí então também chamou a atenção da comunidade, das pessoas que eram detetives online. Só que uma coisa que tem que chamar a atenção é o seguinte: passavam-se semanas e ninguém procurava por esse cara, não havia registro de alguém procurando ele em lugar nenhum. Só que beleza, as fotos, eu encontrei com ele em tal lugar, e as pessoas das comunidades, tanto dos trilheiros quanto dos detetives online, foram criando uma visão parcial e romantizada. Os olhos pareciam tristes, e aquela história, né? Um cara que morreu de fome, sozinho. Então criou-se uma mítica que, claro, depois vai se provar não tão assim. Ele não era tão assim, harmless, ele não era né, uma pessoa tão bondosa. E aí durante o... você tá dando spoiler, né? Gente, eu acho que isso não é spoiler, porque nós somos bondosos o tempo todo. Claro que ele tinha os seus esqueletos, né, no armário. Várias coisas chamam a atenção no documentário, aquelas que eu falei no começo, né, como que essas comunidades, porque daí você vai ver grupos rivais de detetives online se atacando, e aí pessoas dando entrevista, uma mulher lá
Não, porque eu fui muito atacada. E aí a documentarista, o documentarista coloca mensagens online que essa própria mulher mandou para outra rival do grupo de detetives, falando: você não está fazendo direito, você é um idiota, você devia se matar. E assim, pessoas que achavam que determinado fulano era culpado, ou era essa pessoa, e faziam, como que eu vou saber que você é? Faziam bullying online. Só que, assim, em nenhum momento esses grupos de detetives ou esses grupos são demonizados. Por quê? Porque no final das contas eles estavam querendo encontrar as pessoas. É o que eu falei no começo, é muito sobre incompletude, né? E também muito sobre o mistério de que como que alguém no ano de 2019, 20, não me lembro, como que consegue apagar também as pegadas digitais, no caso do nosso cadáver? Então aí, bom, ele devia entender então de computação, e aí então eles vão fazendo, né, algumas ligações. E se você prestar, eu vou falar, nossa, você vai falar de incompletude de novo? Algumas coisas que eu ainda não falei. Por exemplo, você vai perceber que o movimento vai aumentando, só que ele dá uma grande turbinada quando um site maior publica uma matéria sobre esse cara desaparecido. Então, quer dizer, por mais abrangentes que as comunidades de true crime, que a polícia, não sei o que, seja, elas também eram incompletas para conseguir angariar um número maior de pessoas. Então, assim, ele acaba sendo talvez o menos interessante, vamos dizer assim, embora tenha uma conclusão, tá? Vai descobrir quem que é essa pessoa, desconhecida, um pouco do passado dele, só que lembra, ninguém foi atrás dessa pessoa. Então você não vai ter grandes... você vai ter um sketch, né? Um perfil mais ou menos de como ele era. Só que assim, essa história acaba sendo menos interessante do que as histórias que vão pipocando, né? De como que essas pessoas tinham empregos que elas não gostavam, sonhos que elas não... Essas pessoas, os detetives amadores, que elas não conseguiram realizar, então elas usavam essa parte de se embrenhar no mundo, de ajudar pessoas, de descobrir gente desaparecida, com a forma de completar a existência delas, né? Uma tinha que ficar cuidando da irmã, ganhando um salário ruim, não sei o que, não sei o que, morava num hotel meio espeluncoso, né? Então aí ela se refugiava no mundo do crime da vida real para ajudar as pessoas. E são todas essas pessoas e instituições imperfeitas que vão ajudar a descobrir esse caso. Só que todas, a polícia não, né? Mas o resto das comunidades, dos trilheiros, dos detetives, bem humanamente projetaram nesse cadáver uma pessoa perfeita com os 2 minutos que elas tinham convivido com ele. Aí quando chega no final, a gente vê que ele não era tão perfeito assim, né? Ele também era incompleto. Com algumas pessoas ele foi legal, mas com outras você vai ver que ele não foi nada legal, tá? Então ele é fascinante por vários motivos. Em termos assim técnicos, ele é um documentário de crime real, da vida real, bem, sim, tem aquelas pessoas dando entrevistas, bastantes imagens das trilhas, né, dos Apalaches, de florestas, tal, nada assim que vai reinventar a roda. Mais o tema mesmo, né? Problematizar essas comunidades e acaba problematizando um pouco da nossa essência humana, né? Se é que se pode dizer assim, que é uma essência de falta, né? A gente é um ser, nós somos seres faltantes, sempre estamos procurando o que está faltando. Isso tem bastante nesse documentário, né? O que parece ser apenas uma história de suspense, de procurar uma identidade, acaba sendo não só procurar uma identidade de quem estava morto, mas de discutir identidades grupais, identidades faltantes. No final, a gente acaba pensando na nossa própria bondade e maldade, né? E claro, no decorrer disso, você vai ter aquelas pessoas literalmente malucas, né, que projetavam teorias do tipo, ele era um fantasma corporificado. Bom, aí gente maluca não falta, né? Tchau.